E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Obrigado pela presença de todos, pelos trabalhadores. É tão gostoso a gente poder estar nesse contato com todos os trabalhadores, né? Vamos aqui para os nossos avisos. Como brincou uma senhora que estava lá atrás, o homem que fala para desligar os celulares. Então vamos nos desligar os celulares, tablets, computador, o que a gente tiver por aí ligado, vamos desligar, vamos nos ligar com Jesus, porque este é o momento de estarmos todos nós em pensamentos positivos, agradecendo a Deus por mais um dia. Alguém está vindo pela primeira vez? Que bom, todos já conhecem a nossa casa. A campanha das cestas básicas continua. Todos os meses, aproximadamente 400 cestas básicas são distribuídas para as assistidas. E contamos com a colaboração de todos vocês, com a ajuda de todos. Aqueles que não podem ajudar trazendo o produto, pode passar na livraria e falar que a doação é para assistência social. As meninas direcionam a doação para esta finalidade, ok? Almoço à italiana. 7h15 da noite e a gente vai falar de comida, né? Né, Ronaldo? Almoço italiana, dia 30/3, próximo domingo, a partir das 12h30, será lá no Esporte Clube Sampaio Moreira, na Rua Vilela, 892, aqui no Tatuapé. É muito conhecido o Sampaio Moreira, aqui, muito antigo no nosso Tatuapé, né? O convite na livraria será uma tarde que a gente pode falar com os amigos, pode bater aquele papo. Então, vamos todos nós participar deste evento, que ajuda bastante a Casa de Paz e Amor de Jesus. Às vezes, a gente precisa falar, né? Os custos, a limpeza, a gente chega aqui, está tudo arrumadinho, limpinho, às vezes o ar funcionando, o ventilador, tudo isso. Então, a casa promove esses eventos para que a gente possa ter toda essa arrecadação para ajudar nas despesas da casa. Contamos com todos. Vamos comparecer lá, vai ser uma tarde muito bacana. Vai ter música, vai ter bingo. Então, será nosso almoço à italiana. Ok? Programação da nossa noite de estudos vai transcorrer da seguinte forma. A leitura da mensagem do Evangelho, prece inicial, vai estar com a nossa querida Andréia, que já está ali concentrada. As vibrações e prece final com a Juliana dos Santos Cabral, aqui da nossa equipe também, de terça. O palestrante, ele não faltou não, pessoal, ele está aqui, mas ele está lá no Facebook, lá. Hoje nós teremos nosso querido José Tadeu Borsato, com o tema Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Tema maravilhoso, hein? Com o nosso querido Tadeu, que vai nos passar a mensagem do Evangelho. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz e que possamos, ao sair daqui, levar conosco o aprendizado, a mensagem, as vibrações da noite. Vamos lá, Andréia. Muita luz, muita paz a todos. Boa noite a todos. Mensagem do livro Dicionário da Alma, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O mistério das mães é, indiscutivelmente, o mais alto na experiência terrestre, mesmo porque a própria manifestação do Cristo no mundo depende quase que inteiramente da colaboração da mulher personificada, em toda a sua nobreza e esplendor espiritual,
no coração da nossa Mãe Santíssima. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe. E chegaram a sua mãe e seus irmãos, e ficando parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um grande número de gente, e lhe disseram: olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Mais uma noite, Senhor, estamos aqui reunidos, buscando uma palavra para a nossa evolução. Então pedimos aos mentores da casa que possam envolver o palestrante da noite, o Tadeu, e assim colocarmos em prática todos os ensinamentos e termos como guia sempre Jesus Cristo, em busca da luz e da paz. Assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E hoje, como o Domingos mesmo falou, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar a teu pai e a sua mãe. E como foi lido agora há pouco no Evangelho, esse trecho em que Jesus fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Interessante que uma vez já haviam lhe dito que os seus irmãos e a sua mãe estavam ali esperando. E aí nós ouvimos Jesus dizer a eles: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A princípio, como a gente sabe do que tudo que Jesus falava para nós, parece que essas palavras que Jesus pronunciou parecem muito estranhas, extremamente contraditórias com os seus próprios ensinamentos. Então, elas parecem contradizer toda aquela sua bondade, a sua benevolência para com todos nós. E como toda aquela doutrina de Jesus tem por base o amor e a caridade, é importante que nós tenhamos uma análise mais dentro do contexto daquela época em que ela foi colocada. É importante que nós entendamos o que ele queria trazer para aquele povo que o ouvia naquele momento. Então, Jesus, ele colocava sempre os seus ensinamentos, a sua doutrina e a sua missão, e ele aproveitava os momentos certos para trazer um ensinamento para nós. Então, nessa passagem, ele apenas aproveitou aquela situação para nos mostrar, para nos esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico que nós tenhamos, que qualquer parentesco de sangue que nós tenhamos, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, o que ele faz aqui é essa ligação espiritual, ou seja, que essa família espiritual que Jesus está trazendo para nós, é essa família que nós temos esses sentimentos, esses pensamentos de ideias, são muito parecidos, mas que não são necessariamente de laços de sangue. Então, ele destacou assim, a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E que o Espiritismo nos deixou bastante claro e compreensível através das leis da reencarnação.
através das quais essas famílias consanguíneas, elas vão se desfazendo, sendo, na verdade, englobadas, inseridas numa família espiritual que vai, na verdade, crescendo sempre, constituída por aqueles que aprenderam a se amar. Se a gente voltar, né, à nossa infância, eu pelo menos, né, com muitos quilômetros rodados, se eu voltar para a minha infância, não tão rodados quanto domingos, mas enfim, né? Mas se eu voltar na minha infância, uns 60 anos atrás, eu me lembro que nessa época da Páscoa, se reunia na casa dos meus avós uma grande quantidade de pessoas. Então eram os avós, eram os pais, os tios, os primos. Era tanta gente que tinha que montar uma mesa no quintal, enorme, com tábuas e tudo mais. Mas que lembrança gostosa me fez quando eu montei essa palestra. Eu lembrei disso. Quanta saudade que eu tenho de todos eles, porque quando o Evangelho nos diz que essa família corporal se desfaz, mas como? E eu lembrando agora de 60 anos atrás, quando eu era menino ainda, todos aqueles, meus avós se foram, meus pais se foram, meus tios se foram, muitos dos meus primos se foram, e daquelas 30, 40 pessoas sobrou hoje meia dúzia. Mas o grande alento que a doutrina espírita nos traz é que essa família que tinha aquela concepção de amor, de ideias e de pensamentos, pode não estar presente fisicamente hoje, mas ela de família corporal, hoje ela é já a família espiritual. E que são eles que nós aguardamos, se Deus quiser, que nos receba quando nós também deixarmos essa encarnação. Então é um grande alento a gente saber que todos aqueles que nós amamos e todos aqueles que se amaram entre si, aquela grande família corporal, de laços sanguíneos, hoje são, na verdade, a família espiritual. Provavelmente aquele que te inspira em determinadas situações a trilhar um melhor caminho. E por que não? Não é? Então, os evangelhos, eles falam muito pouco da vida de Jesus. Mas nós temos ainda no evangelho de João, num determinado trecho do seu evangelho, ele diz assim: pois nem mesmo seus irmãos acreditam nele, falando dos irmãos de Jesus, falando dos laços consanguíneos de Jesus. Então, não houve indiferença ou desprezo em relação à sua mãe e a seus irmãos. Apenas ele destacou a irmandade de todos como filhos do mesmo Pai. E quando nós vemos aquele momento para nós bastante doloroso e talvez para Jesus o seu momento mais difícil quando ele esteve aqui na terra, no momento da sua crucificação, e ele demonstrou ali os seus cuidados, a sua solicitude e o seu amor em relação à sua mãe, conforme está no Evangelho de João, e que diz assim: vendo Jesus sua mãe, e junto delas o discípulo amado, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois ele disse aos discípulos: eis aí a sua mãe. E no Evangelho ainda diz: dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. E essa história nos remete àquele que ele chamava de discípulo amado, era o próprio João. E nós sabemos que após o evento da crucificação, João foi para Éfeso e levou Maria de Madalena com ele, ficando até o seu último momento aqui na terra. Então veja, nesse texto, mais uma vez, o ensinamento de Jesus sobre a família espiritual, formada pelos laços de afinidade e de amor, uma vez que João, ele não disse para o seu discípulo:
cuida da minha mãe e a ela, meu discípulo cuidará de ti. Não. Ele disse, eis o teu filho, eis a tua mãe. Ele estava dizendo naquele momento da grande família espiritual, que eles eram ligados pelos laços de amor, de afinidade, de pensamentos. E nós devemos aprender com esse exemplo a sermos irmãos, pais, mães, de qualquer um. No momento em que alguém estiver necessitando de um irmão, de um pai e de uma mãe. E eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de algum período de suas vidas, que muitas vezes, nos nossos momentos de dificuldade, nós recorremos àqueles que nos são mais próximos, que na verdade não são nossos irmãos, não são nossos parentes. Muitas vezes é o vizinho, é o amigo que conhece as suas dificuldades, é o amigo que você tem mais afinidade e que você tem a certeza de que ele virá te ajudar no momento que você precisa. Essa já é a sua família espiritual que está se formando, porque ela está ligada ao amor, está ligada à afinidade, às afinidades de pensamento. Então, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, o Espírito Emmanuel diz assim, Jesus, neste trecho do Evangelho, ele referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar ligada somente ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas nós devemos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos desvalidos da sorte. E o Espírito Emmanuel ainda nos esclarece que o ensino do Mestre estava na diferença existente entre a família consanguínea, corporal, e a família espiritual, em que a precariedade dos laços de sangue, ligada somente a esse ambiente particular, sucumbe em relação à fraternidade universal, ou seja, a nossa família corporal, a nossa família consanguínea, gradativamente, como eu já falei, ela vai se desfazendo, mas vai compondo essa grande família universal, que somos todos nós. E supor que ele haja renegado a sua mãe ou seus irmãos, é desconhecer exatamente a sua missão. Porque Jesus mesmo disse ao contrário, ele disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então jamais ele teria dito algo contrário à sua mãe, aos seus irmãos. Os laços de sangue, eles não criam forçosamente os laços do espírito. Nós sabemos que o corpo, ele procede do corpo. Mas o espírito, ele não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes do corpo. Todos nós sabemos que o nosso corpo é proveniente da ligação dos nossos pais. Mas o nosso espírito, ele não veio e nem foi formado naquele momento. O nosso espírito já é antigo. Então, embora os nossos pais contribuam exatamente com esse nosso invólucro corporal, não são eles que criam o espírito dos filhos, cumprindo-lhes, na verdade, auxiliar no desenvolvimento intelectual, moral dos filhos para fazê-los progredir. Esse é o objetivo dos pais para com os filhos. Então, esses seres que encarnam na mesma família ou como parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos simpáticos. Ou seja, aquela família espiritual, quantas e quantas vezes se reúnem para novamente vislumbrar mais um outro período de aprendizado juntos. Muitas vezes abraçando em seu seio determinadas entidades ou aqueles irmãos que precisam
de mais amor, de mais consideração, e eles abraçam essa situação, trazendo esse indivíduo que é fora dessa família, mas que ao abraçá-la, irá aprender o amor, a fraternidade junto com eles. Então, o que nós temos a entender é justamente que não são essas ligações consanguíneas os verdadeiros laços de família, mas sim os da simpatia, da comunhão de ideias, e os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Então, esses espíritos que se assimilam dessa simpatia, desse amor dessa família, acaba se ligando a ela. Então nós podemos dizer que existem então duas famílias, as famílias espirituais e as famílias de laços corporais. Essas famílias são duráveis pelos laços espirituais, se fortalecem pela purificação e perpetuam no mundo dos espíritos através dessas várias migrações das almas. E as famílias por laços corporais são frágeis, exatamente como a matéria. Extingue-se com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência atual. Nós vemos que moralmente muitas famílias já se desfazem. Os pais vão cada um para cada lado, moralmente não se entendem mais, os filhos vão cada um para cada lado. Então, foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, aqui está a minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E dessa maneira, então, do mestre não houve de indiferença e desprezo em relação a sua mãe e seus irmãos, mas destacou exatamente a irmandade de todos como filhos do mesmo Pai. E quando a gente fala a respeito de Jesus, falando da sua mãe, de Maria de Nazaré, nós nos lembramos então a família, a própria figura da mãe. E nos perguntamos, de que maneira, de qual o ponto de vista, então, espiritual, que significa ser mãe, já que falamos tanto da mãe de Jesus. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que se trata de um compromisso extremamente importante, porque ao gerar um filho, assume-se compromisso perante as leis de Deus, oferecendo a ele a oportunidade para que o espírito, por meio da reencarnação, ele possa evoluir, cabendo justamente aos pais o amparo necessário para a sua caminhada de novos aprendizados. No Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta se o amor maternal ele é uma virtude ou ele é um sentimento instintivo comum aos homens ou aos animais. E os espíritos respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor aos filhos, no interesse da sua conservação. Mas no animal esse amor é limitado às suas necessidades materiais. E ele cessa, e ele acaba quando os cuidados não são mais necessários. Mas no homem, esse amor, ele persiste por toda a vida e comporta imagens da doutrina espírita, muitas mensagens da doutrina espírita, que aquele espírito, ao desencarnar, é recebido pelos seus familiares. E na maioria das vezes, a sua mãezinha está lá, o recebendo. Esses laços amorosos de mãe para filho não acabam nunca. Então, compreende-se que existe, além dos laços físicos, esse elo poderoso
entre mães e filhos. E por esse motivo, esse amor materno, ele é capaz de ultrapassar barreiras que consideradas até intransponíveis. Ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução desse espírito que nasce nesse seu papel de filho. Seja ele um amigo do passado, ou alguém com uma necessidade de reconciliação, ou uma oportunidade de construírem os dois uma nova história. Alimentar, cuidar, levar à escola, dar remédios, dar atenção, brincar, ensinar. São tantas as tarefas grandiosas das mães na criação dos seus filhos. Mas se a maternidade já é vista com tanta admiração pelos olhos da terra, ela fica ainda mais importante quando nós enxergamos a luz da doutrina espírita. É o ponto central da doutrina espírita, a reencarnação dos espíritos imortais na matéria, a fim de aperfeiçoarem-se cada vez mais. E assim, quando uma criança nasce, ela traz consigo toda uma história de vidas passadas, já tendo aquelas tendências de comportamentos que podem ser moralmente boas ou más, vínculos, afetos e desafetos com as outras pessoas. Nós sabemos que a criança, quando nasce, ela traz toda uma bagagem de aprendizado das outras vidas. Ela traz todos os seus vícios, mas também as suas virtudes. Então, essa ligação dos pais com essa criança costuma ter também uma história. E os filhos podem ligar-se aos pais por afinidade, mas também para harmonizar grandes desafetos. E justamente a sabedoria divina, ela pode criar esses laços, a fim de que o amor entre grandes rivais possa desenvolver uma nova existência, em que esses ocupam papéis de pais e filhos. E a função da mãe, então, passa a ser não só de educar essa criança para a vida, mas de auxiliar no desenvolvimento desse espírito. E, é claro, também se desenvolvendo. E Madre Teresa de Calcutá nos traz uma mensagem em relação às mães e os filhos, muito, muito interessante. Ela diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinando e aprendendo. Então, meus amigos, para encerrar, quando Madre Teresa traz essa reflexão em relação a nós como pais, mães e pais, em relação aos nossos filhos, e que num determinado momento deixarão o ninho para viverem a sua vida, a Madre Teresa diz que deixem-nos voar. Existe uma síndrome que é chamada síndrome do ninho vazio, em que eu, como tantas outras pessoas já passaram por isso, que quando nossos filhotinhos já podem voar sozinhos, a gente olha para aquela cama vazia e sente que eles não estão mais presentes. Mas como Madre Teresa disse, nós temos que olhar os nossos filhos, que eles estão voando para uma nova construção de família. Eles estão agora abagajados de todo o nosso ensinamento, e nós continuaremos os amando, orando para que eles consigam também construir a família como nós todos. E
Que Jesus nos abençoe. E agora, sintonizados com essas energias de amor, de família, de carinho, de aconchego, de acolhida, vamos começando a terapêutica do passe. Você que está vindo pela primeira vez, sente-se em uma posição confortável, descruze seus braços, suas pernas, feche seus olhos, imagine Jesus, esse nosso irmão que nos acolhe, que nos ensina todos os dias, que nos abraça, que nos ama com todo o seu amor. É Ele que está ao nosso lado agora. Visualize Ele do nosso lado, nos dando um abraço. E com todo esse amor, toda essa força, toda essa luz, nós começamos então a terapêutica do passe. Essa luz, esse amor e essa força que Jesus nos envolve, o médium agora transmite através das suas mãos, pelo topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, centro de força responsável por essa conexão com a espiritualidade amiga, centro responsável por todas essas energias espirituais. Essas energias vão descendo até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, centro de força responsável pelos nossos pensamentos, ideias, que possamos cada vez mais termos pensamentos de amor, de fraternidade, de união. Essas energias vão descendo até o centro de força laríngeo, responsável pela nossa fala, centro de força responsável pelo que falamos, que possamos cada vez mais falar sobre Jesus, sobre o amor, falarmos sobre a gentileza, a caridade. Essas energias vão descendo até o centro de força cardíaco, centro responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, que cada vez mais possamos sentir o amor dessa espiritualidade por nós, o amor dessa família espiritual por nós, e que possamos compartilhar esses sentimentos com os nossos irmãos, com as nossas famílias. E essa energia vai descendo até o centro de força esplênico, responsável pela nossa imunidade, que possamos cada vez mais sermos firmes, fortes, valorosos,
não só fisicamente, mas também trabalhando os nossos vícios para que eles diminuam, para que as nossas virtudes aumentem, para que possamos cada vez mais trabalhar a nossa moral. E essas energias vão descendo até o centro de força gástrico, centro responsável pelas energias que chegam todos os dias. O sistema que é muito atacado no dia a dia, pela raiva, pelo medo, por todos os nossos sentimentos do dia a dia, que possamos digerir com sabedoria, com equilíbrio. E essas energias vão descendo até o genésico, centro responsável pela nossa cocriação, centro responsável pelo sistema geniturinário, que tudo flua na mais perfeita harmonia. Essas energias vão descendo pela parte da frente das nossas pernas, vão dando a volta pelos nossos pés, sobem até a parte posterior das nossas pernas e vão subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, chegando até o topo da nossa coluna, fechando assim um ciclo de energia, um ciclo de amor, um ciclo de energias benfazejas, que essa família nucleana, que essa espiritualidade amiga, que essa família espiritual nos concede sempre, nos energizando, nos abençoando, nos iluminando, nos colocando para cima. E é essas energias amorosas que o nosso Mestre Jesus, que nossa Mãe Maria deseja que tenhamos sempre. E como estamos agora energizados, vamos doar um pouco dessas energias. Vamos doar essas energias para a Casa de Paz e Amor, que sempre nos acolhe com muito amor e carinho. Vamos doar essas energias para as casas co-irmãs, Crepade, Caspage. Vamos doar aquela pessoa que conhecemos, que sabemos que precisam de energias salutares. Vamos trazê-la até aqui ao centro, vamos trazê-la em pensamento para que ela se beneficie dessas energias amorosas. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que estão nos hospitais, que os seus familiares, tanto físicos como espirituais, doem amor, doem carinho, doem respeito. Também aos profissionais da saúde, aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os profissionais responsáveis pelos serviços, pessoas tão necessárias e importantes, que eles também recebam essas energias amorosas. Os bombeiros, as pessoas que estão cuidando de outras pessoas no dia a dia. Vamos vibrar por essas pessoas, vibrar pelas casas de repouso, vibrar pelas penitenciárias,
vibrar por todas aquelas pessoas que temos nos nossos corações, que às vezes é difícil de conviver, é difícil de lidar, mas que, como o nosso amigo Tadeu disse, são famílias espirituais, são famílias físicas, mas são nossos irmãos em Cristo. Que Jesus possa nos conceder a oportunidade de convivermos da melhor maneira possível com essas pessoas a cada dia. Que possamos ter essas pessoas sempre nas nossas melhores vibrações. E assim, vamos vibrando pelas nossas águas. Se você não trouxe a sua água, não tem problema. Visualize seu filtro, sua caixa d'água, sua garrafa em sua casa. E vamos pedir humildemente a essa espiritualidade amiga, esses irmãos espirituais, que possam buscar nessa natureza tão rica, tão bendita, tão harmoniosa, o medicamento necessário a cada um de nós. Eles vão buscar nas águas cristalinas, nas folhas, nas cascas, na seiva, nas raízes, nas frutas, nas folhas. Vão buscar na chuva, vão buscar na mãe natureza. Esses profissionais tão valorosos, médicos, enfermeiros, biólogos, psiquiatras, psicólogos, e vão colocar nessa garrafinha o elixir, o bálsamo que precisamos. E assim, quando tomarmos, vamos lembrar do nosso amigo, do nosso Mestre Jesus, e agradecer por essa água, essa bênção tão valorosa que é a água em nossas vidas. E assim, quando tomarmos, vamos agradecer por ela, mentalizando a saúde, a cura, a gratidão e o bem-estar. E que cada pessoa que estiver em sofrimento, cada pessoa que estiver em um hospital, possa receber um copo de água, abençoado, fluidificado pelo seu anjo guardião, pelo seu mentor de luz, por essa família espiritual que não vemos, mas eles estão conosco sempre. E assim, finalizando o nosso trabalho dessa noite, vamos agradecer a essa família espiritual, agradecer por esse banquete que toda semana, todos os dias, nos envolve, nos acolhe, nos abraça desde que estamos chegando no portão. Somos recebidos por um abraço tão gostoso dessa família. Então, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso irmão mais experiente, a essa espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, Professor Eurípides Barçanufo, os nossos mentores individuais, os mentores dessa casa e desse trabalho, toda essa falange de luz, a Maria Santíssima. Agradecemos humildemente por esse banquete, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, firmes, valorosos, sendo acolhidos e protegidos. Gratidão. E que possamos retornar aos nossos lares e compromissos com a paz do nosso Senhor Jesus, e que estejamos aqui na próxima terça-feira. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que assim seja. Boa noite a todos, até a próxima terça-feira. Bom retorno.
Jesus.